Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Esse programa, que você sabe, é uma parceria da rede LFG com a TV Justiça. Eu sou Luiz Guilherme Wagner, professor da rede LFG nas disciplinas de Direito Civil, Direito Processual Civil, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e juiz no Tribunal Regional Eleitoral na classe jurista. Hoje separei um tema que me parece interessantíssimo, que é o tema dos embargos, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Nosso programa é dividido em 3 blocos e logo no primeiro bloco, no tema do dia, nós vamos então poder conversar sobre as modalidades de recurso que se chamam embargos, estão previstos no Código de Processo Civil. Então nós vamos falar primeiro, por exemplo, dos embargos de declaração. Depois enfrentaremos os embargos infringentes e, por fim, os embargos de divergência. E ainda vamos dar uma passeadinha rápida na parte do reexame necessário, porque há uma íntima ligação entre esse artigo 475 caput do Código de Processo Civil, que trata do reexame necessário, e o tema dos embargos. No segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor, nós vamos responder questões que nos foram encaminhadas por alunos e colegas sobre o tema embargos, e com isso nós vamos então ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais os questionamentos sobre esse assunto. E no terceiro e último bloco, X da questão, nós vamos responder questões que já foram objeto de provas anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema dos embargos. Você observa então que o nosso programa está recheado de informações, tenho certeza que vai lhe trazer uma série de questionamentos e de posições atualizadas. Vamos falar de súmulas do STJ, então vai ser um programa muito interessante. Vamos imediatamente começá-lo, vamos ao primeiro bloco, vamos falar do tema do dia. Pois bem, meus amigos, o tema do dia de hoje refere-se aos embargos enquanto recursos. Os senhores sabem que há um capítulo no Código de Processo Civil que disciplina quais são os recursos. Aliás, o artigo 496 elenca os recursos que nós temos no nosso processo civil. E entre esses recursos, 3 destes recebem o nome de embargos. Nós temos os embargos de declaração, nós temos os embargos infringentes e os embargos de divergência. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses recursos, que na verdade se assemelham apenas pelo nome, porque cada um deles tem um prazo próprio, tem um modo operandi próprio e combatem um modelo de decisão próprio. Por conta disso merecem um estudo separado. Nós vamos uni-los no encontro de hoje apenas por conta desta semelhança do nome embargos. Eu vou começar pelos embargos de declaração. Talvez desses 3 recursos de nome embargos, os embargos de declaração sejam os mais comuns, aqueles que mais frequentemente os operadores do direito se servem. E o que é interessante é nós discutirmos o cabimento dos embargos de declaração, porque eles são um recurso que, na verdade, visam corrigir, acertar, complementar a decisão, a manifestação judicial que foi proferida. Em muitos casos, o juiz se manifesta, mas ele não enfrenta todos os pontos que deveriam ser enfrentados, ou ele não foi claro na sua colocação. Por conta disto, os embargos de declaração visam suprir esse tipo de vício. Se os senhores olharem, o dispositivo, que é o 535 do Código de Processo Civil, traz a possibilidade da interposição de embargos de declaração quando a decisão, quando a manifestação for omissa, for contraditória, for obscura. Nós temos a ideia aqui de que nós vamos estar, de alguma forma, complementando, acertando, melhorando a manifestação judicial. Os embargos de declaração têm o menor prazo recursal previsto no CPC. É de apenas 5 dias o prazo para a interposição dos embargos. Quando nós estamos acostumados a uma regra de 15 dias, que geralmente é o prazo para os recursos, principalmente por conta do que está previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil, nos embargos de declaração essa regra não se aplica e nós temos 5 dias. E uma outra questão que me parece extremamente oportuna para início dessa conversa é observar quais são as manifestações, os pronunciamentos judiciais que podem ser atacados por embargos. E por incrível que pareça, nós chegamos à conclusão de que todo e qualquer pronunciamento judicial, observe o que eu estou falando, todo e qualquer pronunciamento judicial
pode ser atacado por intermédio de embargos. Os senhores poderiam conversar, Luiz Guilherme, quais são mesmo os pronunciamentos judiciais, de que forma que um juiz se manifesta num processo? E eu te responderia, é só dar uma olhada no artigo 162 do Código de Processo Civil, porque lá há a previsão de 3 espécies de pronunciamentos judiciais. O juiz profere sentença, acórdão, o juiz profere decisão interlocutória e o juiz também profere despacho, os chamados despachos de mero expediente. E qualquer uma dessas 3 manifestações, repito, seja uma sentença, seja uma decisão interlocutória e até mesmo um despacho de mero expediente, qualquer uma dessas 3 manifestações pode, se trouxer uma obscuridade, se trouxer uma contradição ou se trouxer uma omissão, qualquer uma dessas 3 manifestações pode ser atacada por embargos de declaração. Você me perguntaria, mas até mesmo os despachos de mero expediente? Porque os despachos, por definição, não têm conteúdo decisório. Aliás, é isto que caracteriza um despacho e o distingue de uma decisão interlocutória. Porque enquanto é verdade que a decisão interlocutória resolve um incidente, os despachos nada resolvem, não tem cunho decisório. Tanto é verdade que o artigo 504 do Código de Processo Civil diz que frente aos despachos não cabe recurso. Não cabe recurso porque se não há decisão no conteúdo de um despacho, para que serviria um recurso? Então, regra geral de despacho não cabe recurso. Aí vem uma exceção a esta regra, que de alguma forma contradiz o que está previsto no artigo 504, que afirma, repito, dos despachos não cabe recurso. Mas frente a um despacho cabe, isso já é jurisprudência tranquila dos nossos tribunais, frente a um despacho cabe a apresentação de embargos de declaração. Se por hipótese o juiz proferir um despacho que não é claro, que não mostra a quem se direciona, que não traz com bastante certeza, com bastante clareza, o que competirá à parte. Então a parte embarga para melhor saber do magistrado o que é que ele quis dizer com aquele despacho. Então, que fique claro que qualquer manifestação judicial, sentença, decisão interlocutória ou sentença, decisão interlocutória ou um simples despacho, qualquer uma dessas 3 decisões pode ser objeto de embargos de declaração. Outra coisa muito interessante dos embargos é que embargos, apresentam algumas características próprias que diferem das características que geralmente os recursos possuem. Tanto é verdade que para alguns, e durante muito tempo, se questionava realmente se os embargos de declaração eram uma modalidade recursal. Porque os embargos apresentam algumas características sui generis, só deles mesmo, embargos de declaração. Querem ver? Vamos analisar 5 questões muito particulares dos embargos que os distinguem dos demais recursos. A primeira questão é que, ao interpor embargos de declaração, eu não me sirvo do duplo grau de jurisdição. Eu não faço com que o recurso seja apreciado por um outro julgador ou por um outro órgão julgador. Não, ao contrário. Os embargos de declaração serão julgados, serão analisados pelo próprio órgão ou pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Quando nós sabemos que a regra, quando você recorre de uma decisão, é que esta decisão seja levada ao conhecimento de um outro julgador, justamente para que você tenha a possibilidade de alterar o teor desta decisão. Nos embargos de declaração, não. Os embargos de declaração serão proferidos pelo próprio prolator da decisão embargada e, por uma questão muito óbvia, justamente porque, como foi aquela pessoa que se manifestou de uma forma não clara, como foi aquela pessoa que se manifestou de uma forma obscura ou de uma forma omissa, cabe àquela pessoa ou àquele órgão esclarecer, desfazer esta omissão, esta obscuridade. Então, esta é a primeira observação interessante que nós temos quanto aos embargos de declaração. Uma outra observação é que, enquanto é verdade que um recurso, qualquer recurso, exige o chamado interesse para que você possa recorrer, e ligado à ideia de interesse, nós temos a ideia de sucumbência, ou seja, só quem perde é que pode recorrer, regra geral, porque quem perde é que tem interesse em alterar esta decisão. Então, o vitorioso
geralmente não maneja recursos, só o vencido é que interpõe recursos. Esta regra, ela não se aplica também para os embargos de declaração, porque os embargos de declaração podem ser interpostos, seja pelo vencido, seja pelo vencedor. Até mesmo o vencedor, repito, aquele que ganhou a ação ou que obteve uma decisão favorável a si, pode não ter entendido na extensão detalhes desta decisão, pode ter identificado uma omissão nesta decisão. Então, em que pese ele ter sido vencedor, ainda assim ele pode apresentar embargos de declaração. Então, os embargos são um recurso mais democrático. Vencido, vencedor, qualquer das partes pode interpô-lo quando encontrar uma daquelas ideias do 535, né? Obscuridade, contradição ou omissão. Terceira particularidade dos embargos que os distinguem dos demais recursos é o fato de que, regra geral, e aqui sublinhem bem, regra geral, os embargos de declaração não exigem a observância do contraditório. Enquanto é verdade que todo e qualquer recurso interposto faz com que o juiz, a autoridade judicial, abra vistas para a resposta do recorrido, então seu apelo tem prazo para contra-razões da apelação, seu agravo tem prazo para contra-minuta do agravo, se eu entro com recurso especial extraordinário, tem prazo para resposta contra-razões de recurso especial extraordinário, nos embargos de declaração, se eu apresento esses embargos porque digo que não entendi um ponto da decisão, porque ele está obscuro, ou porque há uma omissão na decisão, regra geral, não há necessidade de se abrir vista para a parte contrária. Regra geral, não há necessidade de se ouvir a parte contrária quanto a este ponto. Até porque é uma questão muito íntima. Eu não entendi, eu estou achando que a decisão não está clara. Se a parte contrária entendeu e não acha que está clara, sorte dela. Mas é o embargante que tem a necessidade desse esclarecimento judicial. Por isso que, a princípio, nós não temos o contraditório, a obrigação de ouvir a parte contrária nos embargos. Eu frisei a ideia de regra geral, porque nós temos que observar que, vez ou outra, quando o juiz identificar que esse embargos de declaração pode, vejam que interessante, esses embargos de declaração podem vir a ter efeito infringentes, e efeito infringentes, leia-se, efeitos modificativos. Esses embargos podem ser fortes o suficientes para alterar o teor da decisão. Aí deveria o juiz, por cautela, antes de acolher os embargos e alterar a decisão, ouvir a parte contrária. Então, o que a doutrina hoje tem pregado é que quando esses embargos tiverem condições de alterar o teor de uma decisão, devem esses embargos observar o contraditório. Se não, regra geral, até porque regra geral os embargos não se prestam ou não se servem para alterar a decisão, regra geral os embargos não têm o princípio do contraditório. Outra observação contra os embargos é que os embargos dispensam, conforme previsão específica do artigo 536, dispensam o recolhimento de preparo. Nós sabemos também que, geralmente, quando você recorre, você tem que pagar o preparo, que são as custas devidas por essa movimentação do Poder Judiciário. Os embargos de declaração, a lei os garante de forma isenta de qualquer pagamento, até porque, e essa é a razão de ser, você está dizendo que o pronunciamento judicial não foi claro, foi omisso, precisa ser melhorado. Então, não seria justo se você tivesse que pagar para ter uma manifestação que fosse possível de ser entendida. Seria justo que você tivesse que pagar para que o juiz apreciasse todos os pontos, já que esta é uma obrigação e a omissão é que foi o erro no sistema. E, por fim, a outra observação dos embargos é que, enquanto é verdade que todo recurso que você interpõe tem o nítido objetivo de alterar a decisão que lhe é contrária, você interpõe um recurso para mudar isso, os embargos de declaração não têm esta preocupação. Os embargos de declaração, ao contrário, eles não se prestam para alterar a decisão como regra geral, como objetivo do recurso. Eles se prestam para desfazer omissão, contradição ou obscuridade. Se você quiser modificar a decisão, você entra com apelação, você entra com agravo, você entra com recurso especial extraordinário e aí assim por diante. Agora, nós não podemos nos esquecer que, vez ou outra, excepcionalmente também, esses embargos de declaração terão efeitos infringentes por via reflexa, é a resposta que a gente dá.
Por que por via reflexa? Porque o objetivo era desfazer uma omissão, mas às vezes, ao desfazer uma omissão, altera-se o julgado. Então, por via reflexa, eu alterei o julgado. O objetivo era esclarecer, tirar uma obscuridade, mas ao desfazer a obscuridade, nós alteramos o julgado. Então, vez ou outra, pode acontecer dos embargos de declaração por via reflexa alterarem o teor desta decisão. Muito bem. Eu encerro o assunto embargos dizendo que a lei prevê que estes embargos, quando interpostos, tenham o efeito e interrompam a contagem recursal, contagem de prazo recursal para interposição de outros recursos. Então, por conta disto, pode acontecer da parte se servir de embargos protelatórios, ficar apresentando vários embargos, embargo de embargo, para sempre ir interrompendo o prazo. Por isso que o Código de Processo Civil, no parágrafo único do artigo 538, toma o cuidado de alertar o embargante de que se esses embargos forem julgados protelatórios, nitidamente tinha o objetivo de ganhar tempo, pode o embargante ser condenado numa multa que primeiro é tímida, 1% sobre o valor da causa, mas pode ser elevada a 10% sobre o valor da causa. Ok? Meus queridos, nós temos também embargos infringentes, cujo recurso está previsto no artigo 530 do Código. E esses embargos são aquele recurso que prestigiam, esses embargos infringentes prestigiam o voto vencido. Quando num colegiado não há decisão unânime e ao contrário, então, nós temos decisão por maioria, porque, por exemplo, 2 desembargadores se manifestaram num sentido e um foi voto vencido, em algumas situações, combinados alguns valores, que nós vamos ver agora, será cabível a interposição de embargos infringentes para que o vencido possa, tentando se sustentar no voto vencido, reverter este julgamento. Então, é pressuposto para a interposição de embargos infringentes que nós tenhamos um julgamento por maioria ou que nós tenhamos um julgamento não unânime. 2-1, por exemplo, se o julgamento for em sede de tribunal. O que nós temos que observar como fundamental é que não é qualquer julgamento por maioria, não é qualquer 2-1 que autoriza embargos infringentes. O artigo 530 teve a sua redação reduzida e hoje alguns julgamentos por maioria autorizam os embargos infringentes. Quais são esses julgamentos? Basicamente seriam 2 casos. Caso mais simples, se você tiver o julgamento de uma rescisória, que já é distribuída originariamente no tribunal, então ela já recebe um julgamento colegiado. Se essa rescisória for procedente, rescisória improcedente você esquece, mas rescisória procedente por maioria de votos pode autorizar ou deve autorizar a interposição de embargos infringentes. Então, a primeira hipótese é a da rescisória procedente por maioria de votos. E a segunda hipótese é um acórdão que aprecia o julgamento de uma apelação, um acórdão que aprecia o julgamento de uma apelação, num processo, e aí vem algumas variantes, num processo em que houve apreciação de mérito, então a sentença é com mérito, foi esta sentença reformada no tribunal, sentença mantida, seja por qualquer resultado que for, não admite embargos infringentes, mas sentença reformada no tribunal por maioria de votos, sentença que enfrentava o mérito, esta decisão colegiada admitirá a interposição de embargos infringentes. Então, senhores, observem que o legislador toma o cuidado de diminuir o que antes qualquer 2-1 autorizava embargos infringentes, agora só quando a sentença que enfrentou o mérito por maioria de votos foi reformada no tribunal. Para você não esquecer, uma regrinha simples, é você imaginar o seguinte: em primeiro grau, um juiz votou nesse sentido, em segundo grau reformou, inverteu, foi 2-1, mas no placar geral deu empate. Porque se você pensar em termos de tribunal, deu 2-1, mas o juiz também tinha se manifestado, juiz de primeiro grau, nesse sentido. Então, os embargos infringentes seria para que nós pudéssemos agora definir qual das teses deve prevalecer, haja vista esse resultado. Então, observem, sempre que houver maioria de votos, mas maioria de votos revertendo, reformando a decisão de primeiro grau. Porque, ao contrário, se o juiz julgou num sentido e em segundo grau se manteve essa decisão, ainda que por maioria, 2-1, nós teríamos no placar total 3 votos, os 2 dos desembargadores mais o juiz e 1 voto só vencido. Aqui não caberia embargos infringentes. Muito bem.
Prazo para os embargos infringentes, meus queridos, é um prazo de 15 dias, então os embargos já entram naquela regra geral. Os embargos infringentes propiciam, exigem o contraditório, então o embargado será intimado para apresentar a sua resposta. E a regra de julgamento desses embargos infringentes, diz o Código de Processo Civil, que deverá ser definida pelo próprio regimento do tribunal que está analisando esses embargos. Então, o CPC delega para a localidade, delega para o tribunal local a criação das regras, a definição das regras para julgamento dos embargos. Geralmente, costuma-se trazer mais 2 julgadores, e aí nós vamos ter 5, julgando os 3 originários e mais 2 novos julgadores. Em algumas situações, o processo, em outros estados, o processo é tirado de uma Câmara e encaminhado, foi 2-1 naquela Câmara, encaminhado para uma outra, para que novos 3 desembargadores que não participaram do primeiro julgamento participem agora desses embargos infringentes. Preste atenção que a lei não obriga que quem vai julgar embargos infringentes não tenha participado do julgamento pioneiro. Então, repito o exemplo, foi um acórdão, 2-1, chamam-se mais 2 desembargadores e os 5 votam, inclusive esses 3 que já votaram. A única observação que o Código traz é que, de preferência, quem será o relator nos embargos agora vai ser alguém que não tenha participado do julgamento originário. Então, o julgamento originário foi 2-1 com esses 3 integrantes. Agora nós chamamos mais 2 integrantes. Pela norma do CPC, deveria a relatoria desses embargos infringentes ficar com um desses 2 integrantes, até para que eles tenham maior tranquilidade e possam sair e iniciar a votação através do posicionamento deles. Muito bem, meus queridos, e a gente encerra falando dos embargos de divergência. Esses embargos de divergência, eles ocupam um artigo só no CPC, que é o artigo 546. O interessante desses embargos é que eles só são protocolizados, embargos de divergência, só são protocolizados perante tribunais superiores. Então, para a hipótese em que há divergência no julgamento das turmas do STJ ou no julgamento das câmaras, nas turmas do STF, ou no julgamento das câmaras do STJ. Explico para os senhores. O STF tem 11 integrantes. Afastado o presidente por conta das suas funções, 2 turmas de 5 integrantes. Se houver uma divergência entre o julgamento da primeira turma do STF com o julgamento da segunda turma do STF, divergência porque entendimentos opostos sobre a mesma questão foram apresentadas, você vai apresentar embargos de divergência para que se uniformize, para que se defina se deve prevalecer esta tese ou aquela tese. Então, quando houver divergência de julgamento entre as turmas do STF, o STF tem 2 turmas, pode haver a interposição de embargos de divergência. No STJ, falei do STF, 11, 2 turmas de 5, no STJ, que tem 33 integrantes, você tira presidente, vice e corregedor, sobram 30. Esses 30 ministros do STJ são divididos em 6 turmas de 5 integrantes cada. Então pode acontecer que o julgamento de uma turma, da terceira turma, divirja do julgamento da quarta turma. Então você vai apresentar embargos de divergência para que se apure qual dos entendimentos deve prevalecer. Se deve prevalecer o entendimento da terceira ou se deve prevalecer o entendimento da quarta turma. Então, em resumo, que notícia fica? Fica a notícia que esses embargos de divergência só em tribunais superiores, STJ, STF, e para a hipótese em que internamente nesses tribunais, internamente no STF porque as 2 turmas divergiram, ou internamente no STJ porque algumas das 6 turmas divergiram. Então, para uniformizar esta situação, os embargos de divergência são apresentados. Qual prazo? Prazo de 15 dias, contraditório, por óbvio, e aí o tribunal, o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, vai proferir o julgamento quanto a isso. E a gente encerra em 1 minutinho falando da remessa obrigatória, o reexame necessário. O artigo 475 do Código de Processo Civil diz que 2 situações. Primeiro, quando a União, Estado, município ou suas entidades forem vencidas e o processo não tiver valor superior
a 60 salários, ou melhor, o processo tiver valor superior a 60 salários mínimos, terá o juiz que proferiu a decisão contra a União, Estado ou município, já remeter o processo para confirmação, análise no tribunal, sob pena da decisão não produzir efeitos. Esta decisão só produz efeitos depois que o tribunal confirmar. E também nós temos as situações em que a execução que foi promovida pela Fazenda Pública é derrubada por força de um provimento a embargos apresentados. Também, se essa execução for acima de 60 salários mínimos e houver a procedência nesses embargos, o juiz que profere decisão de procedência remete para o tribunal para que o tribunal confirme essa decisão. Uma vez confirmado, opera efeitos a decisão, se não confirmado, não opera efeitos. Alguns acham, e eu concordo, que é hoje um artigo que traz demasiada proteção para a Fazenda, não deveria, porque os procuradores hoje estão organizados e poderiam apresentar seus recursos próprios, mas essa é uma opinião pessoal. Na verdade, o que se tem é a previsão de que, para esses casos, nós encontramos a remessa ou reexame obrigatório. Só não deveremos usar a palavra recurso de ofício, porque, por definição, recurso é ato da parte, e o juiz não poderia recorrer, quem teria que recorrer à parte. Então, me parecem mais adequadas remessa obrigatória, reexame necessário. Ok? Muito bem, enfrentamos o tema do dia. Agora vamos aprofundar algumas questões no segundo bloco, tratando do Pergunte ao Professor. Vamos até lá. Bom, amigos, vamos agora ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, onde vamos responder as questões que nos foram enviadas. Vamos então ouvir a primeira questão sobre o tema de embargos. Embargos de declaração podem ser usados para fim de pré-questionamento? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Os embargos podem ser usados para fins de pré-questionamento? Primeiro, vale a pena a gente recordar o que é o assunto do pré-questionamento. Os senhores sabem que a exigência para o recebimento e posterior julgamento, seja do recurso especial, seja do recurso extraordinário, que a matéria que é apontada pelo recorrente como não muito bem apreciada pelo tribunal de origem, que a matéria tenha sido discutida, tenha sido ventilada, tenha sido analisada no acórdão que se recorre. O que quer o legislador com esta exigência é que nós não tenhamos surpresas quando da apresentação de um recurso especial extraordinário, levando para o conhecimento do STJ ou do STF teses que não foram debatidas nos autos. Até por uma questão de lógica, porque se cabe ao STJ verificar se a legislação federal foi bem analisada e foi bem aplicada pelo Tribunal de Segundo Grau, e se cabe ao STF, da mesma forma, verificar se a Constituição foi bem aplicada, foi bem analisada pelo Tribunal de Segundo Grau, há a necessidade que nós tenhamos a manifestação do Tribunal de Segundo Grau, por uma questão lógica. Você só pode dizer se a aplicação foi equivocada se houve aplicação. Você só pode dizer que o entendimento está errado se houve a manifestação de qual é este entendimento. Pois bem, isto é o pré-questionamento. A matéria que fundamenta o recurso especial e fundamenta o recurso extraordinário, ela tem que ter sido discutida, enfrentada pelo Tribunal ACO. E é a partir de como esse tribunal interpretou e enfrentou esta matéria que o recorrente poderá dizer que houve um enfrentamento equivocado e aí ele solicita aos tribunais superiores, STJ, STF, que analisem essa questão. Em termos constitucionais, a exigência do pré-questionamento está prevista para o recurso especial no artigo 105, inciso 3 da Constituição, quando há a menção, a expressão causas decididas. Então, a causa decidida no Tribunal de Segundo Grau, então houve um enfrentamento, houve apreciação no Tribunal de Segundo Grau, esta causa é levada para o Tribunal Superior. E quanto à exigência pro recurso extraordinário, está no artigo 102, também no inciso 3, e também através da expressão causas decididas. É por conta disto que nós temos o pré-questionamento. Os senhores poderiam me perguntar, mas Luiz Guilherme, e para aquelas situações em que você interpõe uma apelação, o Tribunal de Segundo Grau profere um acórdão, mas o acórdão não enfrenta o tema.
não enfrenta o dispositivo, o artigo de lei e a matéria. Ora, se o tribunal não enfrentou, foi um verdadeiro caso de omissão. Daí cabível embargos de declaração que vão ter esse objetivo de pré-questionar a matéria. Porque, mediante embargos de declaração, você vai comunicar ao tribunal que houve uma omissão, qual seja o não enfrentamento daquele tema. Você vai fazer com que o tribunal enfrente aquele tema. E uma vez enfrentado pelo tribunal aquele tema, o que se fará no acórdão dos embargos de declaração. Uma vez enfrentado o tema, caso este enfrentamento tenha sido equivocado, cabível o especial e o extraordinário. Então, em termos práticos, você tinha um acórdão, vamos imaginar, um acórdão Tribunal de Justiça, que não enfrentava o assunto, e por não enfrentar, se você interpusesse imediatamente especial e extraordinário, o especial e extraordinário não seriam recebidos, hein? Não seriam recebidos, porque os tribunais superiores diriam, como é que nós vamos corrigir uma interpretação se não há interpretação? Então, nós não vamos receber nem o especial nem o extraordinário. Então, você que tem um acórdão de segundo grau que não enfrentou o tema, você precisa primeiro embargar de declaração para mostrar esta omissão e forçar o tribunal de segundo grau a enfrentar o tema. E aí surge, vamos chamar assim, de um segundo acórdão. Você tinha um primeiro acórdão no tribunal de segundo grau que não enfrentava o tema, apresentou embargos de declaração, agora tem um segundo acórdão deste mesmo tribunal que enfrenta o tema. Provavelmente enfrenta o tema e dá uma solução, a seu ver, ao ver do recorrente, equivocada à luz do nosso ordenamento, à luz da legislação federal, e por conta disso cabível recurso especial para o STJ, ou o enfrentamento equivocado à luz da Constituição, cabível nessa hipótese recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Então é por isso que a gente pode afirmar, inclusive há uma súmula do STJ, que é a súmula 98, que nos mostra que se o sujeito interpôs embargos para pré-questionar, pode ser até que não se recebam esses embargos por alguma situação, mas não poderá o sujeito ser taxado como alguém que tomou uma atitude protelatória. Esses embargos para fins de pré-questionamento não podem ser apenados como embargos protelatórios, porque em alguns casos esses embargos são cabíveis. Sim, aliás, são necessários, porque são a única alternativa para que o Tribunal de Segundo Grau complemente a decisão, enfrente o que ele tinha que enfrentar, e aí o tema ficando ventilado pode ser atacado por recurso especial ou recurso extraordinário. Então, essa é uma situação fundamental que nós temos que observar. Só quero encerrar esse assunto do pré-questionamento para fazer uma distinção com você com o que se costumou falar e apelidar de pré-questionamento e pós-questionamento. Os embargos de declaração não se servem para um pós-questionamento, se servem para forçar o pré-questionamento. Qual que é a diferença de pré-questionamento e pós-questionamento? Ora, eu só posso nos embargos de declaração dizer que houve uma omissão do Tribunal de Segundo Grau quanto ao enfrentamento de um tema, se esse tema eu apresentei no processo. Então eu vim o processo inteiro, por hipótese, falando do artigo 200 do Código Civil, e o acórdão nada fala do artigo 200, nem literalmente do número 200, nem do tema que o artigo 200 trata. Ou seja, esse acórdão é omisso nesse particular. Eu não posso entrar com especial dizendo, STJ, feriram o Código Civil, não respeitaram o artigo 200, porque eu não tenho entendimento do TJ quanto a esse artigo 200. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar embargos de declaração pré-questionando, porque a matéria já existia no processo e agora eu quero que o tribunal enfrente aquela matéria. Isso pode. O assunto já existia, houve um silêncio, eu embargo para pré-questionar. O que eu não posso fazer é o pós-questionamento. Vim o processo inteiro não falando nada, nunca citei o tal do artigo 200. Aí vem um acórdão contrário a mim e eu emendo embargos de declaração dizendo, olha, não falaram entendimento sobre o artigo 200. É óbvio que não falaram, porque você não havia apresentado essa tese. Você está criando a tese agora para tentar extrair uma manifestação do tribunal para que, depois desta manifestação, você possa interpor recurso especial. Aí você está pós-questionando o tema, e aí não é cabível. Ok? Então, acho que esta é a resposta completa do assunto. Vamos à segunda questão de hoje. Admite-se embargos de divergência frente decisão monocrática?
Meus queridos, quando nós temos decisão monocrática em sede de tribunal, nós temos que observar que estamos diante de uma exceção. Porque tribunal, por definição, deveria proferir só acórdãos de julgamentos colegiados. Justamente porque no tribunal há grupos de julgamento, turmas, câmaras, e não é espaço para julgamento monocrático. O julgamento monocrático você encontra em primeiro grau. No tribunal é um julgamento colegiado. Porém, alguns artigos, o 557, o 557-A, autorizam que, em algumas situações, o relator que recebe o processo, principalmente quando já houver uma jurisprudência tranquila no tribunal, principalmente quando o recurso não tiver condições nenhuma de admissibilidade, enfim, quando for algo flagrante, o relator estaria autorizado a sozinho proferir uma decisão. E quando eu digo sozinho, é sem consultar ou colocar em pauta ou remeter para discussão e julgamento no colegiado. Ele, relator, sozinho profere uma decisão. Os senhores poderiam me perguntar primeiro, pode? Pode, pelos dispositivos legais que eu falei para os senhores. O problema é que, caso você se sinta contrariado com esta decisão do relator, você pode, em 5 dias, apresentar agravo, a fim de que, por força desse agravo, o relator coloque em pauta para julgamento aquela ideia e aí você vai ter um julgamento colegiado. Então, num primeiro momento, pode o relator, sozinho em algumas situações. Se houver interposição de agravo, o relator fica obrigado a colocar em pauta, em mesa, para ver se os seus colegas acompanham essa situação. Muito bem. E se eu entrei, então, com o recurso e houve um julgamento monocrático, e este julgamento monocrático, ele diverge de outros julgamentos colegiados de turma do STJ, por exemplo, ou do STF. Porque nós vimos que cabe embargos de divergência quando o julgamento de uma turma do STJ ou do STF diverge do julgamento de outras turmas, ou diverge do julgamento da sessão. Agora, quando não foi o julgamento de uma turma, de um grupo, quando foi o julgamento monocrático, e esse julgamento monocrático, o Luiz Guilherme, ministro do STJ, proferiu uma decisão monocrática. Só que a decisão do Luiz Guilherme monocrática destoa, diverge da decisão de outras turmas. Pode ser interposto embargo de divergência nessa situação? Pode? Resposta, não pode. Por quê? Porque os embargos de divergência só podem ser interpostos frente a acórdãos de turma ou de sessão. Então, o que eu posso fazer num caso desse? Quando eu tenho uma decisão monocrática que contraria, a meu ver, entendimentos do tribunal, eu, frente a essa decisão monocrática, em 5 dias, interponho o tal do agravo que eu expliquei para vocês. Interposto este agravo, o relator fica obrigado a colocar em mesa. Colocando em mesa, ainda que os seus colegas confirmem a sua decisão, que é o que pode acontecer, confirmam, você passa a ter um julgamento colegiado, você passa a ter um acórdão. E aí é frente a este acórdão que vai caber embargos de divergência. Então, resposta, não cabe embargos de divergência quando a decisão, uma das que você está dizendo que diverge, é monocrática. Não cabe embargo de divergência, decisão monocrática. Mas, frente a esta decisão monocrática, a parte pode interpor agravo. Com este agravo, a decisão vira colegiada. E se for mantido esse entendimento agora de uma decisão colegiada, cabível embargos de divergência. Ok? Muito bem. Vamos à terceira questão de hoje? Embargos de declaração têm efeito suspensivo? Meus amigos, esse é um dos temas mais polêmicos que a gente encontra. Porque a lei fala apenas, o Código de Processo Civil fala apenas no artigo 538, que os embargos terão força para interromper a contagem de prazo para outros recursos. Então, por exemplo, saiu uma sentença hoje, está contando 15 dias para eu apelar. Mas se eu interpuser um embargo até o 5º dia, esses embargos interrompem a contagem da minha apelação. Até porque, o que pode acontecer? Às vezes, esses embargos vão ser acolhidos e nós vamos ter uma outra decisão. E se nós tivermos uma outra decisão, eu vou ter que apelar em cima da nova decisão. Não adianta eu ficar fazendo uma apelação em cima de uma decisão que pode ser alterada por força de embargos. Então, quando você apresenta embargos,
fica tudo suspenso, todo mundo aguardando para sair o resultado dos embargos, para aí voltar o prazo. E às vezes as pessoas confundem prazo de interrupção, ou interromper o prazo, com efeito suspensivo. E por que nós temos que ter muita atenção a isso? Porque, a princípio, os embargos, eles vão ter o efeito devolutivo, vão devolver a matéria para julgamento, mas o que é mais interessante, como não há previsão se suspende ou não o andamento do processo, ou se suspende o teor da decisão, o que se tem sustentado é que nós vamos manter o que vinha acontecendo no processo. Se nós tínhamos, vamos imaginar, uma decisão que trava e trazia um cenário onde existia uma situação de que o processo estava em andamento, esses embargos, a princípio, não vão suspender o andamento do processo. O que alguns justificam, e repito, tudo isso é doutrinário, e me parece também correto, é que nós vamos ter que observar se o recurso principal a ser interposto, porque você não pode esquecer, quando você apresenta embargos, você está preparando o terreno para complementar a decisão para ir apresentar o recurso. Então, saiu uma sentença. Se saiu a sentença, eu quero apelar. Mas antes de apelar, eu embargo para entender melhor a sentença. Uma vez embargada, tem nova sentença e aí eu apelo. Como a apelação vai ter efeito suspensivo, o que se tem pensado é, como o recurso principal vai ter efeito suspensivo, esses embargos também deveriam ter efeito suspensivo, porque, na verdade, ele está, como o próprio nome diz, antecipando os efeitos daquele recurso. Então, a princípio, se o recurso a ser interposto tiver efeito suspensivo, os embargos também o terão, até porque, senão, imagina, né? Eu vou ser punido. Saiu uma decisão. Se eu recorresse, teria efeito suspensivo. Mas antes de recorrer, até porque não dá para recorrer, eu precisei de embargos. Aí, nesses embargos, não teria efeito suspensivo, eu sofreria uma execução provisória, e aí depois eu interporia o meu recurso? Não. Como há um recurso principal com um efeito já definido, me parece correta a linha de raciocínio que diz que esses embargos seguiriam esta situação. Muito bem, meus queridos, vamos para a quarta questão de hoje. Admite-se embargos infringentes em decisões por maioria em reexame necessário em mandato de segurança ou em discussão sobre valor de danos morais? Meus amigos, essa é uma questão muito interessante. Sabermos se caberia embargos de divergência quanto ao julgamento de processos de pedidos de danos morais. E por que é uma questão interessante? Porque cabe embargos de divergência quando você se depara com decisões que são divergentes e tratam do mesmo assunto. Por óbvio, nós temos uma decisão num sentido que se opõe a uma outra decisão que, enfrentando o mesmo assunto, chegou a outra conclusão. Aí nós apresentamos embargos de divergência para uniformizar, para unificar o entendimento quanto a esse assunto. Agora, se é julgamento de dano moral, ainda que os processos possam ser parecidos, ainda que eles possam ter como pano de fundo uma mesma causa, por exemplo, tudo é acidente de veículo, tudo é indenização por abandono afetivo, tudo é rompimento de noivado, vamos imaginar. Só que um rompimento de noivado foi indenizado em 100 mil, o outro foi indenizado em 20, o outro foi indenizado em 40. Seria cabível embargo de divergência? O STJ disse não. Inclusive sumulou a questão com a súmula 420. E, a meu ver, com razão. Porque nestes julgamentos de dano moral, existem particularidades que são fundamentais para que se chegue a um valor indenizatório. Então, nós não podemos dizer que todo rompimento de noivado tem que ter o mesmo valor indenizatório. Nós não podemos dizer que toda indenização por abandono afetivo tem que ter o mesmo valor indenizatório. Então, se eu tiver um caso com valor indenizatório X e conhecer outro caso que o valor foi 3X, eu não posso pedir uniformização de jurisprudência através de embargos de divergência para saber se deve prevalecer o meu X ou o 3X. Porque pode acontecer de que naquele processo onde a condenação foi 3X, nós tenhamos particularidades que fizeram com que o valor fosse mais alto do que particularidades que nós temos no meu processo, em que pese os dois tratarem de indenização por abandono afetivo ou rompimento de noivado. Então, o raciocínio é esse. Quando a discussão for apenas de valor, não for questão de direito, questão de valor, discrepância de valores, ainda que julgando o mesmo caso, não podem levar à apresentação de embargos de divergência.
É isso que está simulado, súmula 420 do STJ, é essa a resposta para essa questão, ok? Vamos então para a nossa quinta e última questão de hoje. Embargos de declaração intempestivos interrompem o prazo para interposição de outro recurso? Meus amigos, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque quando eu interponho embargos, eu faço com que seja interrompido o prazo para a interposição dos outros recursos. Mas a dúvida é, e quando eu interpor embargos fora do prazo, embargos de declaração intempestivos? E aí também a jurisprudência do STJ é tranquila ao dizer que não. Se você interpuser embargos de declaração depois do prazo, esses embargos não serão conhecidos e o prazo não haverá de ser interrompido. Porque senão seria uma porta aberta para a má-fé. Imaginem os senhores, saiu uma decisão hoje, um mês depois eu interponho embargos de declaração, quer dizer, absolutamente fora de prazo, e quero com isso recuperar prazo para outros recursos. Não. Para que eu consiga fazer a interrupção do prazo nos embargos, eu tenho que interpor esses embargos necessariamente naquele prazo de 5 dias. O que me parece interessante, só para aumentar a discussão, é que a jurisprudência disse que mesmo se os embargos forem tidos como protelatórios, vão interromper o prazo. O importante é que você tenha interposto o embargo no prazo. Se eu interpus embargos em 5 dias, interrompi. Ah, mas esses embargos eram tão ruins que foram julgados protelatórios. Não tem problema, consegui interromper. Interpor embargos em 5 dias já lhe gera a interrupção do prazo, mesmo que esses embargos forem protelatórios. O que não lhe gera a interrupção do prazo é se você interpor esses embargos fora do prazo, e aí esses embargos são intempestivos depois de 5 dias, e aí nós não temos a interrupção, ok? Isso tudo é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, fechamos este bloco, pergunte ao professor, e agora nós temos condições de ir para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que é o X da questão, onde nós vamos responder questões da OAB sobre o tema embargos. Vamos lá. Bom, amigos, vamos agora ao terceiro bloco do nosso programa, o X da questão, onde vamos enfrentar duas questões que já caíram na prova da OAB. Eu começo pela questão que caiu na prova da OAB aqui de São Paulo, no exame 126, que trata de embargos infringentes. O enunciado dizia assim: cabem embargos infringentes contra acórdão, alternativa A, unânime que houver reformado em grau de apelação, sentença de mérito ou houver julgado improcedente a ação rescisória, alternativa B, não unânime que houver reformado em grau de apelação, sentença de mérito ou houver julgado improcedente a ação rescisória, alternativa C, não unânime que houver reformado em grau de apelação, sentença de mérito ou houver julgado procedente a ação rescisória, e alternativa D, não unânime que houver reformado em grau de apelação, sentença de mérito ou sentença meramente extintiva. Muito bem, você sabe que os embargos infringentes, eles estão previstos no artigo 530 do Código de Processo Civil. E aqui, por curiosidade, o dispositivo foi transcrito. A alternativa de letra C é cópia do que está previsto no artigo 530. Vamos lembrar, quando é que cabe embargos de infringentes? Quando, e aí sim diz a alternativa C, for um acórdão não unânime, e acórdão não unânime você sabe, é maioria de votos, foi 2-1. Acórdão não unânime que reformou uma sentença, uma decisão por força da interposição de apelação, então tem que ter sido interposta uma apelação, e a decisão do tribunal modifica o que foi julgado em primeiro grau. Então, não unânime, que reforma a decisão de primeiro grau, e era sentença de mérito, era sentença que tinha enfrentado o mérito. A outra hipótese de embargos infringentes é o julgamento também não unânime, sempre embargos infringentes é julgamento não unânime. É julgamento não unânime de improcedência em rescisória, de procedência em rescisória, é o que está escrito lá, julgamento não unânime de procedência em rescisória. O sujeito interpôs a
rescisória, quando todo mundo achava que ele ia perder, porque ia se manter a decisão com trânsito em julgado. Para surpresa de todos, teve procedência na rescisória, por maioria de votos. Então, em resumo, sempre embargos infringentes tem que ter maioria de votos. Quando for rescisória, tem que ter procedência. Quando for julgamento de apelação, tem que ter reformado a decisão que era com mérito. Eu encerro esse assunto só observando para você que os embargos infringentes, para alguns, estão com os dias contados. Nós estamos às portas de uma reforma do Código de Processo Civil, e num primeiro projeto que foi apresentado e aprovado no Senado, não havia mais os embargos infringentes. Eles teriam sido retirados do sistema. Depois do projeto agora apresentado pela Câmara, que está em discussão na Câmara dos Deputados, os embargos infringentes voltam. E há uma discussão enorme se eles deveriam ou não ser extirpados do sistema. Então, é um recurso que não é muito bem visto por todos. Alguns acham que ele deve ser extinto do processo e nós vamos acompanhar nas reformas. Mas não anda bem a vida dos embargos infringentes quanto a isso. Vamos à segunda questão. A segunda questão foi do ano 2012, da GV, OAB, já é exame unificado, e trazia o seguinte enunciado: o duplo grau de jurisdição obrigatório, também conhecido como reexame necessário ou recurso de ofício, é instituto contemplado no artigo 475 do CPC e visa proteger a fazenda pública, constituindo uma das suas principais prerrogativas. Com relação a esse instituto, é correto afirmar que, alternativa A, se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório a toda decisão proferida contra a fazenda pública. Alternativa B, é pressuposto de admissibilidade do reexame necessário à interposição de apelação pela fazenda. Alternativa C, se aplica o duplo grau obrigatório à sentença que julga procedente, no todo ou em parte, embargos à execução de dívida ativa da fazenda pública, independentemente do valor do débito. Ou alternativa D, não se aplica o duplo grau obrigatório se a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, meus queridos, os senhores vão observar que a única resposta correta é a letra D. Mas vamos ver como é que as outras estão erradas? Vamos ver a letra A. Por que é que a letra A está errada? Está escrito lá, se aplica o duplo grau de jurisdição a toda decisão proferida contra a fazenda. Não é verdade isso. Nós sabemos hoje que nos processos de valor inferior a 60 salários mínimos, o 475, no seu parágrafo 2º, dispensa o reexame necessário. O enunciado fala de recurso de ofício, mas eu volto a fazer a observação de que a melhor doutrina entende que não haveria como se chamar isso de recurso, na medida em que recurso é ato voluntário da parte. De toda forma, o que é melhor para qualificar como natureza jurídica desse 475 é uma condição de eficácia da sentença, não recurso. E, de toda forma, não é qualquer sentença contrária à fazenda que gera esta condição de eficácia, na medida em que processos abaixo de 60 salários mínimos estão dispensados. A alternativa B de bola também está equivocada, porque diz que o reexame necessário só ocorre se a fazenda apelar. Ora, a fazenda pode apelar, mas quando a fazenda apela, aí, a bem da verdade, nem precisaria do reexame. Ele vai acontecer, mas não precisaria, porque por força da apelação da fazenda, o órgão julgador iria reapreciar a questão. O reexame é interessante quando não há interposição de recurso, porque mesmo não havendo interposição, o processo sobe para novo julgamento. A alternativa C é errada, porque diz que se aplica o duplo grau obrigatório à sentença que julgar procedente os embargos de dívida da fazenda, independente do valor. De novo, aqui nós temos a limitação de 60 salários mínimos. Realmente, se a fazenda está executando alguém, recebe embargos e é vencida, se essa execução tiver valor acima de 60 salários mínimos, realmente esta decisão de procedência nos embargos estaria sujeita ao reexame necessário. Agora, se o valor da execução for abaixo de 60 salários mínimos, aí dispensado está esse reexame. E a resposta correta é a letra D, que não se aplica o duplo grau obrigatório se a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque isso é o que está previsto no artigo 475, no seu parágrafo 3º. Realmente é uma das hipóteses em que se dispensa o duplo grau obrigatório. Pois bem, meus queridos, eram estas as questões que nós trouxemos e gostaríamos de falar hoje. Foi mais uma vez um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer à Rede LFG, quero agradecer ao pessoal da TV Justiça, aos nossos técnicos, enfim. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa você pode escrever para o meu e-mail pessoal, que é o costavagner.adv, Wagner com W, costavagner.adv@terra.com.br. Foi muito legal, espero poder te reencontrar em breve. Até mais, obrigado.